Então vamos começar do começo para as pessoas poderem entender nosso vídeo de hoje. Nosso vídeo nós vamos falar sobre a nacionalidade para cônjuge. Então, o caso do Júlio, eu sou portuguesa e ele fez a nacionalidade através do nosso casamento. Nacionalidades de cônjuge, elas costumam demorar de 24 a 29 meses. Isso porque é feito apenas em uma conservatória em Lisboa. Então, a conservatória naturalmente fica sobrecarregada. É diferente aí de uma nacionalidade de filho, né? Que você pode fazer em várias conservatórias, conseguindo muito mais rápido. Então, por isso que o Júlio fala que a dele foi muito rápido, porque uma nacionalidade de cônjuge em 8, 11 meses realmente é bem rápido. E na verdade, né, quando a gente foi para Portugal, a gente não foi com nacionalidade, nem a Isa tinha nacionalidade ainda, e já quem acompanha a gente aqui no canal já viu, né? Apesar que a minha mãe, né? Mas a minha mãe já era portuguesa, eu comi uma barriga aí. Na verdade a Isa demorou para fazer o processo, mas bem, eu fui com visto, né? Demorou ali para ela poder dar entrada na nacionalidade dela, demorou ali alguns 2 meses, eu acho. E aí depois ela saiu a nacionalidade dela, e aí depois, bom, a gente vai explicar o que aconteceu, mas vamos explicar também por que minha nacionalidade saiu tão rápido, e aí meu cartão já chegou, agora já fiz o pedido do passaporte também, logo a gente já vai poder aí, né, voltar aí para Portugal, depois que passar essas ondas de guerra no mundo aí, vamos ver se a gente volta aí, fazer uma viagem para Portugal. Fazer um passeio pelo menos, né, vamos pelo menos fazer um passeio aí no nosso escritório de Portugal. Pois é, e eu queria pedir para você que acompanha a gente aqui, deixar um like no vídeo, se inscrever aqui no canal, nos acompanhar até o final do vídeo, que hoje nós vamos falar esse assunto que muitas pessoas perguntaram, né? Mas o que vocês fizeram, Júlio? Algumas pessoas perguntaram até no Instagram, né? O que eu fiz? Um colega me foi perguntar, o que você fez, né? O que vocês furaram fila? Vocês deram um jeito de ir mais rápido? Será que em Portugal dá para dar o jeitinho brasileiro? Vamos responder isso aqui nesse vídeo para as pessoas que têm dúvida. E hoje é bom falar, né, que nós estamos aqui com os equipamentos novos, olha, microfones novos, Isabela. Na verdade, o que nós temos aqui hoje também de diferente é o Miguelzinho. Vocês já devem ter visto ele ali no fundo do Júlio. Olha aqui lá, é vida real, né? A gente só consegue gravar com ele. Então vamos gravar com ele mesmo para estar trazendo um pouco de conteúdo aqui no nosso canal para vocês, não deixar sem vídeo. Muito bem, é isso mesmo. Bom, eu queria que então você respondesse. Bom, eu sou casado com uma portuguesa, no nosso caso foi isso, né? O que eu faço? O que eu devo fazer ali para começar o meu processo de nacionalidade? Em primeiro lugar, precisa ter 3 anos, tá? 3 anos de casamento ou união estável. Então, tendo esses 3 anos, a gente pode começar a pensar na nacionalidade. Claro que cada caso ele vai exigir uma análise. O conteúdo que a gente vai fazer aqui é um conteúdo geral, mas o seu caso com certeza merece uma análise em específico. Então, passados os 3 anos, o cônjuge tem direito, mas ele precisa comprovar vínculos com Portugal. O que podem ser esses vínculos? Podem ser, por exemplo, morar em Portugal por 2 anos, estudar, entre outros, né? Uma das opções. Outra opção, ter filhos portugueses. Então, se você já está casado há 3 anos e tem um filho ou uma filha, detalhe, gente, português. Então, primeiro tem que fazer a nacionalidade do filho para depois pedir a nacionalidade do cônjuge. É outra opção. Ou ainda, não tenho filhos, não moro, nem morei em Portugal, não tenho esse outro vínculo. Então, no caso dos brasileiros, esperar 5 anos de casado. Aí pode pedir, porque a partir de 5 anos, tá? Sendo o Brasil um país de língua oficial portuguesa, é considerado como vínculo. Então, no meu caso, então, foram os 3, né? Foram alguns fatores. Foram mais de 3 anos, foi filho em Portugal, foi morar em Portugal. E foi por isso que eu consegui fazer tão rápido assim, Isa? Será que foi por isso? Ainda não. Não foi por isso. Tá, e aí a pessoa, ela tem tudo isso, claro, daí tem que juntar os documentos, quem quiser até... Claro, em primeiro lugar, né, gente, tem que transcrever esse casamento aí do Brasil para Portugal. Se você casou em outro país, no estrangeiro, você tem que transcrever esse casamento. É um processo à parte, antes de pedir a nacionalidade do cônjuge. Também, quando você termina essa transcrição, o cônjuge não recebe automaticamente nacionalidade. Muitas pessoas pensam isso, não. Tá? Transcrição, você simplesmente registra em Portugal o casamento que aconteceu fora de Portugal. Muito bem. E depois que essa pessoa transcreve, ela tem que dar entrada no processo de nacionalidade. E esse processo foi o que a gente fez.
junta lá os documentos. Quem quiser tirar dúvida, eu vou deixar aqui um link aqui do site do IRN, né? Que se alguém tiver dúvida do que precisa, documentos que precisa, vou deixar aqui embaixo. Para quem tiver aí, querer saber mais. E aí, claro, dá entrada no processo. O processo demora um tempo. Aí, igual a Isa falou, né? Demora pelo menos aí 2 anos, um pouco mais. Mas o meu foi rápido, né? E é porque você é advogada, Isa, você mexeu os pauzinhos lá dentro, você conseguiu fazer alguma coisa lá. O que você fez aí? Não, mas não conta ainda não. Não conta ainda não. Sabe por quê? Porque as pessoas talvez elas não entendem, né? O que é você ter uma nacionalidade, sabe? As pessoas quando vão, principalmente a gente, quando a gente foi para Portugal, a gente não tinha. Por isso que talvez a gente não se preocupou tanto em fazer a nacionalidade antes de ir para Portugal. Não tinha dimensão, nós não tínhamos dimensão, né? De como seria muito mais fácil se a gente chegasse em Portugal com a nacionalidade. Nós achávamos que estando com visto era igual a uma nacionalidade. E o visto, eu fui com visto, foi claro, a gente tinha todos os direitos, tudo certo, mas é diferente, né? O caminho é mais burocrático, né? O caminho é mais burocrático. É o correto a ser feito se você não tem direito a uma nacionalidade portuguesa. É o caminho ideal, sim. Então, nós fizemos tudo dentro da lei. Porém, a nossa ideia era um pouquinho, né, pequena, eu acho. A gente não percebia como que era diferente chegar no país sendo cidadão ou chegar sendo um estrangeiro titular de um visto. Pois é, e aí quando a gente chegou lá, o título, né, o visto para fazer o título de residência, aí você tem que ir no CEF, você tem que comprovar um monte de coisa, tem que ter contrato de aluguel, é aquela burocracia toda que a gente já falou. E com a nacionalidade é tudo diferente, tudo muda, outras burocracias bem mais fáceis, né, que... Né, os direitos, querendo ou não, a gente acaba tendo os mesmos. Né? Eu acho que com os acordos de Portugal e Brasil, você acaba tendo os mesmos direitos. Mas é claro, por exemplo, você já consegue ter mais facilidade para financiar uma casa, para comprar algo parcelado, coisa que, por exemplo, a gente não conseguia quando a gente chegou, nem fazer o cartão de crédito que a gente queria fazer. Propriamente para você trabalhar no país, né? Se você ainda não tiver sua autorização de residência, tiver com visto, você até consegue, mas é um pouquinho mais difícil e tudo mais. Poxa, ou você é um cidadão do país ou você está em processo, né? Então, não tem como não ser diferente. Pois é. E aí, todo mundo já tinha feito, todo mundo já tinha conseguido a nacionalidade, conseguido por quê? Né? Porque o Biso Armando, até a gente tem que fazer um vídeo falando do Biso Armando, né? Que é o Biso que foi de Portugal para o Brasil, né? Tem toda a história, que é uma história até emocionante, que eu sempre me emociono quando eu conto essa história, que daí foi a mãe da Isa fez, passou para a Isa, passou daí depois para Rafaela, Miguel nasceu já, né? Já é português, a gente fala raiz, e agora eu. E agora que nós somos todos, né? Temos aí a nacionalidade. Além disso, né, a gente também ter o passaporte português, que é um fator muito importante, que a gente pode, né, viajar para outros países, conhecer outros países mais tranquilamente, assim a gente poderia dizer, né? Uhum. Isso também é um fator muito positivo. E então, assim, eu acho que isso é uma coisa muito interessante para quem tá pensando aí, né? Mas eu acho que o principal da nacionalidade portuguesa, na minha opinião, é você garantir possibilidades para as gerações futuras. O nosso caminho nós estamos traçando, a gente já sabe mais ou menos o que a gente quer. Claro que daqui a um mês, um ano, a gente pode querer uma coisa diferente, só que a gente abre caminhos para os nossos filhos, né? Então, deixando a nacionalidade portuguesa, a da Rafaela e do Miguel, claro, o Miguel é português, mas assim, a da Rafinha já pronta, isso abre muitos caminhos. Se ela lá na frente quiser estudar em outro país, aí, nem precisa ser Portugal só, um país da Europa, trabalhar, morar, enfim, abre 1001 possibilidades para as gerações futuras, que é o que meu avô fez comigo, né? Ele nem imaginava, mas hoje, graças a ele, nós temos aí o nosso pé em Portugal. E é interessante, né, pensar isso. A gente está, acho que mais dentro de Portugal do que a gente imagina. Tudo para a gente está girando em Portugal. Isso é um fator que a gente gosta muito. E até os vídeos aqui também é uma forma da gente ficar sempre próximo. Algumas pessoas comentaram, mas vocês não estão nem em Portugal, mas as pessoas têm que entender que a gente está trabalhando com Portugal, a gente está vivendo Portugal. E isso é uma coisa que talvez algumas pessoas que veem os vídeos não entendem. Mas bem, vamos parar de enrolação e vamos contar então o que a senhorita fez para que eu conseguisse meu cartão de cidadão. Na verdade, eu também tive uma parcela disso. Eu fui para Brasília fazer... porque lá era o único lugar... Mas o seu cartão, né? A gente está falando sobre a nacionalidade. Para de misturar essas informações. É que a nacionalidade, sem o cartão...
Não, sem o Júlio, cartão. vamos falar sobre nacionalidade. Tá, então Cartão vamos é lá. outra coisa. O cartão você vai, depois que você já tiver a sua certidão de nascimento, você vai lá fazer como se fosse sua identidade, né? Cartão de cidadão reúne aí vários dados, entre eles a identificação civil em Portugal. Mas Opa, desculpa. então vamos ao foco, né? Que todo mundo quer saber o que foi feito nesse processo. Gente, é o seguinte: existem algumas possibilidades de você entrar com um pedido de urgência no processo de nacionalidade, seja ele de filho, neto ou cônjuge. Mas não existe uma regra taxativa para os motivos que justifiquem essa urgência. Então, é analisado caso a caso e quais as provas o requerente junta. Não é porque eu sou advogada, conheço alguém e dei algum jeitinho. Nada disso. Pelo contrário, eu não tenho nenhuma influência desse tipo. Meu trabalho é o mais dentro da lei possível, sem nenhum jeitinho. É que no caso do Júlio, em específico, já fiz isso para outros clientes. Já fiz nacionalidade de filha em 9 dias, tá? Uma nacionalidade de filha que exigia urgência foi feita em 9 dias. Mas, no caso do Júlio, qual foi o motivo da urgência? Quer falar você, Júlio? Eu posso falar até aqui com o Miguel, olha, quem veio aqui hoje está completando 9 meses. O Miguelzinho. Fala aí, Miguel. Ele não consegue falar ainda. Mas no meu caso, por exemplo, por que foi tão rápido? Porque, como eu estudo em Portugal, faço doutorado em Portugal, e eu pago uma mensalidade, né, que é um pouco caro. Eu até posso falar que você entrou pagando, explica que você entrou pagando igual os portugueses, né? Se foi te atribuído uma bolsa, você pagava igual os portugueses. No início, então, eles atribuíram uma bolsa, porque tem lá alguma questão de notas, que daí eu consigo uma bolsa. E depois, no caso, eu teria que pagar a integral. Na verdade, é o valor total, que é 250 O Júlio perdeu, euros. né? O Júlio perdeu essa bolsa e teria que de 125 passar a pagar 250 euros. Exatamente. E aí o que acontece? Se eu for um nacional, né, um cidadão, eu pago só metade dessa bolsa. Então, o que a Isa usou como justificativa, que é de fato, né? Porque eu ainda continuo pagando, porque eu estou agora na parte de escrita da tese. Então, que eu precisaria dessa nacionalidade rápido para eu poder pagar menos na universidade, e assim foi concedido, né? Eles são muito justos. E, na verdade, possibilitar o Júlio até a continuar, porque isso está pesando no nosso orçamento. Estávamos, de fato, pensando em trancar o doutorado dele. O motivo que nos levou a Portugal inicialmente foi o doutorado. Nós estávamos pensando em abrir mão disso, porque não seria possível nas nossas finanças encaixar 250 euros. Sendo que ele estava aí na iminência de se tornar um português e passar a pagar 125. Então, nós explicamos tudo isso em uma carta, juntamos todas as provas, não basta falar, tá? Tem que juntar a prova e ali é feita uma análise subjetiva, né? O funcionário faz essa análise e foi concedida urgência, no caso do Júlio. É importante também falar assim, pensar, eu vou argumentar que eu quero muito ir para Portugal, que eu não aguento mais morar no Brasil e quero ir para Portugal, vou morar em Portugal. Gente, já digo que eles não vão atribuir urgência por isso, tá? Isso não é uma urgência, você tem que ter um caso real, comprovada, uma justificativa de que a falta dessa nacionalidade está te causando prejuízos, tá? Você está perdendo oportunidade, você está sendo lesado pela demora no processo de nacionalidade. Bom, e é isso, gente. Olha, tomara que esse vídeo ajudou você a pensar sobre essa possibilidade de ter a nacionalidade, essa rapidez. Não é sempre fácil, né? Não foram todos os pedidos que a gente teve, que a Isa fez, que deu certo, porque realmente é muito subjetivo, mas no meu caso deu certo. E é isso. Se te ajudou, né? Peço para você deixar um like aqui no vídeo, se inscrever aqui no canal e sempre nos acompanhar aqui nos nossos vídeos e também através do nosso Instagram, que eu vou deixar aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, tchau, Miguel. Tchau.